Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós falaremos sobre velocidade vetorial média e velocidade vetorial instantânea. Recapitulando aqui rapidinho, no tema trabalhado ontem, vocês aprenderam sobre deslocamento vetorial. Foi possível definir o que é o vetor deslocamento. Voltando aqui no slide, vocês podem acompanhar. Esse vetor ele pode ser definido como sendo a diferença vetorial entre os vetores posição final e inicial. Se nós, por exemplo, acompanhamos o movimento de uma partícula ao longo de uma trajetória qualquer, e percebam, nesse caso é uma trajetória curva, certo? O corpo pode se encontrar em um determinado instante em um dado ponto, P1. P1 tem uma posição dada em relação à origem do referencial como sendo o vetor R1. R1, portanto, é o vetor posição para P1. E se essa partícula se movimenta com o decorrer do tempo até um ponto P2, em P2, o vetor posição é diferente, já que o segmento orientado de reta que liga a origem do referencial ao ponto P2 é diferente do ponto P1, certo? Bom, então, o vetor deslocamento seria aquele segmento de reta orientado que liga a posição inicial à posição final. Percebam que ele tem origem na posição inicial e fim, a ponta aguçada, coincide com a posição final. Matematicamente, nós determinamos que o vetor deslocamento é dado pela diferença entre os vetores posição R2 e R1, correto? Hoje, nós definiremos velocidade vetorial média. Bom, então, por definição, a velocidade vetorial média é considerada como sendo a razão entre o vetor deslocamento e o intervalo de tempo correspondente a esse deslocamento. Nós poderíamos escrever aqui, o vetor velocidade média é igual ao vetor deslocamento dividido por ΔT. Lembrando que o vetor deslocamento é obtido pela diferença entre os vetores posição final e inicial, ok? Bom, observem que a definição de velocidade vetorial média é muito parecida com a definição de velocidade escalar média. Entretanto, tomem um certo cuidado, porque o deslocamento escalar não é igual ao deslocamento vetorial na maioria dos casos. Existe apenas uma situação em que o deslocamento escalar e o vetorial possuem o mesmo módulo. É o caso em que a trajetória é retilínea. Isso porque, no caso da trajetória ser retilínea, os espaços e as posições são coincidentes. Já no caso em que as trajetórias são curvas, o módulo do deslocamento não coincide com o módulo da variação do espaço, com o deslocamento escalar, certo? Inclusive, nessas situações em que a trajetória é curva, o módulo do vetor deslocamento será sempre menor que o módulo do deslocamento escalar, tá bom? Então, é possível perceber que ao definir velocidade média, nós estamos realizando uma operação vetorial. Notem que a razão d sobre ΔT, vetor deslocamento sobre intervalo de tempo, nada mais é do que a multiplicação de um vetor por um número real, não é mesmo? Observem, essa equação poderia ser escrita da seguinte forma, olha. O vetor velocidade média é igual a 1 sobre ΔT, que multiplica o vetor deslocamento. Conseguem perceber que essas duas equações reescritas de formas estão reescritas de formas diferentes, mas elas têm o mesmo significado? Aqui, nessa segunda forma, fica mais claro perceber que o que nós temos é a multiplicação do vetor d por um número real que é dado pelo inverso do intervalo de tempo. Fazendo a análise dessa multiplicação, nós podemos determinar a direção e o sentido do vetor velocidade média.
Observem só, quando nós definimos intervalo de tempo, nós tomamos uma escala temporal que é sempre crescente. Ou seja, o tempo ele não diminui, né? Ele não passa de 2 para 1, de 4 para 2. Ele é sempre crescente. Dessa forma, o intervalo de tempo dado aqui, sempre será uma grandeza positiva. Consequentemente, o inverso do intervalo de tempo, né, 1 sobre ΔT, também será positivo, não é mesmo? Então, quando nós temos uma grandeza positiva, né, um número real positivo, multiplicando um vetor, esse número é capaz de alterar simplesmente o módulo do vetor. É como se eu tivesse o seguinte, olha, imaginem que eu tenha um vetor B. Esse vetor B, ele é horizontal e aponta para a direita, não é verdade? Eu posso multiplicar esse vetor B por um número real. Por exemplo, um número real positivo. Aqui eu vou tomar como exemplo 2. Quando eu faço isso, eu estou encontrando como resultado um novo vetor. No caso aqui, um vetor C. Então, a multiplicação de um número real por um vetor me retorna um novo vetor. Esse novo vetor terá sempre a mesma direção do vetor inicial. No caso, C terá sempre a direção de B. Entretanto, C pode ter o mesmo sentido ou o sentido oposto do vetor B. Quem vai definir isso? É o sinal do número real pelo qual nós estamos multiplicando B. Quando o número real é positivo, o vetor C tem o mesmo sentido do vetor B. Agora, quando o número real é negativo, o vetor C terá um sentido oposto ao do vetor D. Então, percebam, quando a gente volta aqui na definição de velocidade vetorial média, nós podemos perceber que nós estamos multiplicando o vetor D por um número real que é positivo. Se ele é positivo, nós encontraremos como resultado dessa multiplicação um novo vetor, é o vetor velocidade média. Mas um novo vetor que terá mesma direção e mesmo sentido que o vetor deslocamento. Então, pelo fato do escalar aí do número real, que é o inverso do intervalo de tempo, ser positivo, nós encontramos que o vetor velocidade média possui direção e sentido iguais ao do vetor deslocamento. Vamos acompanhar isso aqui na figura. Observem. Eu tenho aqui, uma trajetória qualquer. É uma trajetória curva. O sentido do movimento é representado aqui, Está acontecendo do ponto 1 para o ponto 2. Então, se a gente considera um deslocamento do ponto 1 até o ponto 2, o vetor deslocamento é dado pelo segmento de reta que liga o ponto 1 ao ponto 2 e é orientado de P1 para P2. Como esse deslocamento acontece em um certo intervalo de tempo, nós podemos dizer que o vetor velocidade média, ele é um vetor que tem mesma direção e mesmo sentido de D, ou seja, ele está apontando de P1 para P2. Definimos aí então o vetor velocidade média e já falamos da sua direção e do seu sentido. Um detalhe importante, nós precisamos calcular o módulo do vetor velocidade média, não é verdade? Já que o vetor tem sempre ser definido por direção, sentido e módulo, intensidade. Como nós podemos fazer isso? Eu posso representar o módulo retirando simplesmente a setinha de cima, tá bom? Então, eu teria aqui, olha, o módulo do vetor velocidade seria Vm, que é a velocidade média, né? O módulo do vetor velocidade média, igual ao módulo do vetor deslocamento sobre o intervalo de tempo, ok? Eu poderia colocar as barrinhas aqui também, para representar módulo, tá bom? Mas não é necessário não, tá? Mas eu gosto mais da representação sem as barrinhas, ok? Então, notem,
posso determinar o módulo do vetor velocidade média? Dividindo o módulo do vetor deslocamento pelo intervalo de tempo em que esse deslocamento aconteceu, certo? Como eu posso determinar direção e sentido? São os mesmos do vetor deslocamento. Se eu sei direção e sentido para o deslocamento, eu sei para a velocidade vetorial média. Bom, um detalhe importante aqui é a comparação da velocidade vetorial média e da velocidade escalar média. Quando nós vimos lá no início do ano a definição de velocidade escalar média, nós falamos que Vm, que era a velocidade média, era dada pelo deslocamento escalar ΔS dividido por ΔT, não é verdade? No vídeo de ontem, vocês viram que ΔS só é igual ao vetor deslocamento, só é igual ao módulo do vetor deslocamento em um caso, na situação em que o movimento possui trajetória retilínea, não é verdade? Em todos os outros casos, o módulo do vetor deslocamento é menor que o módulo do deslocamento escalar, não é isso? Observem aqui, se eu comparo a definição de velocidade escalar média com a velocidade vetorial média, eu posso perceber que ΔS e D é que irão determinar qual velocidade possui maior módulo. Por quê? Imaginem aqui, no exemplo que a gente tem. O corpo ele sai de P1 e vai até P2. Esse é o vetor deslocamento. O módulo desse vetor está associado ao seu comprimento. Se a gente pega o deslocamento escalar, ele é medido ao longo da trajetória. Então, ele estaria associado a esse comprimento. É claro, nessa figura, que o módulo de ΔS, o deslocamento escalar, é maior que o módulo do deslocamento vetorial, não é verdade? Sendo assim, se o módulo do deslocamento escalar é maior que o módulo do deslocamento vetorial, comparando as duas equações aqui, nós podemos afirmar que o módulo da velocidade vetorial média será também menor e igual ao módulo da velocidade escalar. Isso porque, né, gente? Quando a gente compara aqui, nessa figura, o deslocamento vetorial e o deslocamento escalar, fica claro para vocês que os dois deslocamentos acontecem no mesmo intervalo de tempo, não é verdade? Para determinar que a velocidade vetorial média é maior que a velocidade escalar média, eu preciso comparar somente os deslocamentos, já que os intervalos de tempo são iguais, ok? Bom, ficou um pouco confuso isso escrito aqui no slide, mas se vocês forem anotando aí conforme eu vou falando, acho que vai ficar tranquilo. Se ficar alguma dúvida, é só me dizer, porque eu tento gravar novamente para explicar de uma outra forma, ok? Bom, gente, sobre velocidade vetorial média, é isso. No próximo vídeo, eu vou trazer para vocês algumas análises sobre a velocidade vetorial instantânea. Aguardem, então, e vejam esse vídeo na sequência, tá bom?